E nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Muito bem. Vamos ler então os 3 primeiros versículos apenas na voz dos filhos. E o versículo 4, então, a partir do versículo 4, na voz dos pais. Certo? Então vamos lá, versículos de 1 a 3, os filhos lendo juntos. Leiamos. Vós, muito bem, agora os pais lendo o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Agora toda a igreja junta até o versículo 9. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, desperta no nosso coração um desejo pela Tua palavra agora, que nos faça beber da fonte que o Teu Espírito coloca diante de nós agora. Que o nosso zelo, que a nossa reverência por aquilo que o Senhor está nos ensinando nesta manhã, tome conta do nosso ser plenamente. Deus, que a submissão que o Senhor exige ao Senhor seja vista nesta igreja, nos relacionamentos que temos aqui entre maridos e mulheres, entre pais e filhos, entre líderes e liderados, enfim, ó Deus, que tudo realmente mostre como o Senhor Jesus lidera a nossa vida. Abençoa-nos nesta manhã com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Quando começamos a falar sobre o capítulo 5 de Efésios, nós vimos que o princípio maior desse texto está no versículo 21. E o versículo 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros. Vamos repetir juntos? Sujeitando-vos uns aos outros. E para explicar isso, o apóstolo Paulo então passa a orientar maridos e esposas. Por exemplo, no sermão anterior, quando eu falei sobre esse relacionamento excelente entre maridos e esposas, vários maridos ficaram com a pulga atrás da orelha com aquele negócio de amor do Calvário, né? Alguns dias depois ainda tem marido olhando para mim dizendo amor do Calvário, né, pastor? Eu não sei se eles estão dizendo isso por graça ou sei lá, se eles estão com alguma dificuldade para experienciar isso. Mas o apóstolo Paulo não queria falar apenas sobre maridos e mulheres. Ele queria falar sobre todos os relacionamentos que há na esfera humana e na esfera da igreja, ensinando que essa submissão a Cristo, ela vai ser vista na submissão uns aos outros.
Há muitos crentes dizendo que são submissos a Cristo, mas não se submetem a nada e a ninguém. Então não são submissos a Cristo. Uma das histórias que eu já contei diz que um certo capitão de um navio de guerra estava navegando numa área perigosa e escura, e então ele avistou algumas luzes lá distante e disse ao seu auxiliar: auxiliar, passe uma mensagem e diga para aquela embarcação desviar 10 graus ao sul. E o auxiliar foi lá e passou a mensagem: desviar 10 graus ao sul. E recebeu então a seguinte resposta: desvie você 10 graus ao norte. E aquele capitão ficou invocado, como a gente diz, né? Falou: como assim? Ele é que tem que desviar 10 graus ao sul. Ele diga: auxiliar, passe uma nova mensagem. Diz que nós temos uma rebeldia latente que só pode ser corrigida pelo temor ao Senhor Jesus. Então, é sobre isso que Paulo está falando, meus irmãos. Ele não está dizendo para a mulher ser capacho do marido, ele não está dizendo para filho poder bater à vontade em pai, ele não está defendendo a escravidão, ele está dizendo simplesmente que como nós somos novas criaturas em Cristo, nós precisamos ser submissos, mas mais do que isso, quando Paulo fala sobre filhos e sobre senhores e escravos, ele estava dando um perfil da igreja daquela época completamente diferente do que se poderia esperar. Eu creio que os irmãos já me ouviram falar que aquela era uma época que não valorizava sob forma alguma as crianças. Crianças eram verdadeiros estorvos. Os próprios escritores da época diziam que as crianças eram estorvo para a promiscuidade e estorvo para o divórcio fácil. E se alguma criança tinha alguma deficiência ou algum defeito, entre aspas, entendam bem, essa criança poderia ser abandonada e sacrificada. Ninguém sequer se dirigia a crianças. Mas Paulo não apenas se dirige às crianças e diz: este grupo familiar denominado igreja tem o caráter de Cristo. E se a igreja aprender a trabalhar como família, a família será o veículo da propagação da fé. Aquilo que Deuteronômio já dizia, lá no capítulo 6. Você vai ensinar aos seus filhos, você vai falar com eles caminhando, você vai falar quando estiver assentado. Estas duas realidades da Bíblia nos mostram que a fé cristã não é um punhado de procedimentos litúrgicos. Há muito pai achando que criar o filho é mandá-lo à escola dominical, não deixar que ele falte ao culto, ter um certo respeito pelo pastor e assim que puder colocar uma moedinha no gasofilácio. Isso não é fé cristã, meus irmãos. A fé cristã é aquela que é propagada em família, aquela sobre o qual pai e filho conversam no almoço. Aquela sobre a qual pais e filhos se ajoelham para orar quando a família enfrenta uma dificuldade. É no lar que a criança vai aprendendo a amar a Deus, ou não. E por que ou não? Porque é no lar que as crianças vão detectando as incoerências dos pais. É no lar que as crianças vão dizendo: engraçado, né? Meu pai é um sujeito tão bacana lá na igreja com todo mundo, aqui em casa ele é tão esquisito. É no lar que as crianças vão percebendo a diferença do pai que fala em amor aqui com todo mundo, mas que lá em casa trata a família na bofetada. É em casa que as crianças vão percebendo aquele pai que diz aqui na igreja: vamos orar e vamos confiar em Deus, mas que lá em casa está apavorado quando qualquer coisa diferente acontece. E então as crianças vão começando a formular o seu juízo
de fé cristã. E sabe, quando eles chegam à vida adulta, eles chegam à seguinte conclusão: se aquilo que meu pai faz na igreja é diferente do que ele faz lá em casa, isso é incoerente, talvez isso não seja o melhor para a minha vida. Se não é bom nem para ele, por que vai ser para mim? E muitos filhos se afastam do temor do Senhor, porque não viram o temor do Senhor verdadeiro na vida dos seus pais. O que muitos filhos estão vendo nos seus pais é um igrejismo. E igrejismo não é fé cristã. Igrejismo é igrejismo. É fazer todas as coisas que todas as pessoas fazem como igreja. É ir aos cultos, é cantar, é orar, e orar de um jeito mais ou menos parecido com que todo mundo ora, é contribuir, é vir aqui à frente orar quando o pastor pede, e ajudar na cozinha. Isso é igrejismo. Mas a fé cristã se aprende em casa. Não é sobre isso que eu quero falar, mas é sobre isso que o texto de Paulo está falando. Que o lar seria o lugar ideal para isso. Mas aquilo que ele está realmente falando no texto é que a nova vida em Cristo é caracterizada pela submissão a Cristo. Uma pessoa realmente entregue ao Senhor Jesus é uma pessoa realmente submissa ao Senhor Jesus. E isso é demonstrado, como eu falei há pouco, na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Quando alguém aceita Cristo, isso muda a forma como ele se relaciona com a sua esposa, com o seu marido. Quando alguém se torna nova criatura em Cristo, isso muda a forma como ele se relaciona com o seu patrão, com o seu vizinho, com os seus filhos. Os irmãos sabem que os testemunhos de pessoas que aceitam a Cristo ao longo do meu ministério vão marcando a minha vida. Assim como este do Emanuel, dos irmãos do domingo passado. E eu nunca me esqueço de um testemunho do Rivaldo. Depois de aceitar a Cristo e ser batizado, ele disse: pastor, eu nunca tratei mal a minha esposa. Eu nunca fui um mau marido, um mau pai. Mas depois que eu aceitei a Cristo, a minha forma de me relacionar com a minha esposa mudou. Eu hoje tenho uma visão muito mais elevada do casamento, uma visão muito mais elevada do que ela representa para mim como esposa, uma visão muito mais elevada sobre os meus filhos e da forma como eu devo tratá-los. Não era uma família destruída, não era uma família desestruturada, não era um marido traindo a sua mulher, um marido faltoso nas suas obrigações, mas é alguém que tem a sua visão de relacionamentos completamente transformada pelo conhecimento de Cristo e pela submissão a Cristo. Esta é a realidade maravilhosa do Evangelho. Depois disso, então, como eu disse, Paulo começa a falar aos filhos: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E Paulo não está dizendo: vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Ele está dizendo: vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Isso é mais forte do que aquilo que ele havia dito para as esposas. Olha aí, mulheres, animem-se. Eu digo que as mulheres ficam desanimadas com Efésios 5, 22. Não é para ficar. Porque a submissão que Paulo recomenda às esposas é muito diferente dessa obediência que Paulo está recomendando aos filhos. Porque é uma coisa que mais ou menos, ou melhor dizendo, mais outra vez, fala sobre uma questão de ordem. Há uma ordem estabelecida na criação. E por esta ordem, pais cuidam de filhos e provêem para os filhos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, Paulo está dizendo: porque os pais devem entesourar para os filhos, e não os filhos para os pais. Eu já tenho dito que eu vejo uma coisa muito errada hoje no nosso tempo, essa molecada que quer ser igual a Neymar. Na esteira dessa molecada tem uma turma de pais querendo se arrumar às custas dos filhos. Isso está errado.
Porque Paulo diz que é exatamente o contrário, não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais que devem fazer o investimento nos filhos para que os filhos invistam nos seus filhos e os filhos dos filhos invistam nos seus filhos e este seja o ciclo da ordem que Deus estabeleceu. Eu não sei se tem alguém aqui, viu? Mas se tiver alguém aqui querendo fazer do seu moleque um craque para ganhar dinheiro, esqueça, Deus não se agrada disso. Pode até ser que o seu filho seja um craque e que ele venha ganhar muito dinheiro. E sabe o que você vai fazer? Pega o dinheiro dele e guarda. Filho, está aqui seu dinheirinho guardado. Quando você for maior, ele é todo seu. Não quero nada dele. Porque esta é a ordem. Há uma ordem na criação. Muitos pais começam a trilhar caminhos perigosos quando tentam estabelecer com os seus filhos amizades primariamente. E eu já tenho dito isto mais de uma vez. Sabe, meus irmãos, pai não foi feito para ser amigo de filho. Ah, pastor, mas eu sou amigo do meu filho. Mas primeiro você tem que ser pai. E pai, a Bíblia diz que tem que ser obedecido. Lamentavelmente, eu tenho visto alguns pais tentando estabelecer diálogos com os seus filhos. Meus irmãos, que capacidade de diálogo tem uma criança de 5, 6, 7 anos? Imagine os irmãos, eu chamando meu filho de 5 anos para conversar e dizendo, filho, vamos conversar agora. Você acha que foi razoável pelo ponto de vista ético tudo que você fez? E a sua criança de 5 anos vai responder, claro, pai, porque do ponto de vista aristotélico, da visão dessa questão, isso é plenamente aceitável. É assim que um pai conversa com seu filho? Quantos pais estão conversando com seus filhos quando a Bíblia manda exercerem autoridade sobre os seus filhos? Não estou dizendo que eles devem ser autoritários e mandões, mas que devem ter autoridade. Aquela autoridade que nós que temos um pouco mais de idade sabemos que era exercida como um simples olhar. Você sabe o que é um olhar petrificante de um pai? Eu sabia. Eu sabia. Lamentavelmente, talvez precisamos fazer algum curso sobre isso, né? Ensinar os pais de hoje, ou os pais de hoje, a olhares congelantes e de autoridade. Irmãos, quantas vezes na igreja, na reunião da igreja e toda aquela farra depois do culto, alguma coisa acontecia e o meu pai olhava para mim, o dia perdia a graça. Porque eu já sabia que a coisa ia ferver quando chegasse em casa. Sem uma palavra. Sem qualquer circo. Por causa de uma autoridade exercida. E Paulo complementa, porque isto é justo. Alguns teólogos têm enxergado princípios de direito natural aqui. Eu enxergo simplesmente uma questão de ordem, como eu disse. Há uma ordem, e essa ordem é pais devem educar os seus filhos e os filhos devem ser criados dentro desse princípio de ordem. Sabe, irmãos, eu acho que eu vou escrever um manual de filosofia do supermercado. Porque todas as vezes que eu vou ao supermercado, eu ouço algumas coisas que eu estou começando a pensar em anotar e fazer uma antologia. Outro dia eu contei para os irmãos a história daquela mulher, né, que passou por nós e falou que se arrependeu de casar. O Gabrielzinho ficou impressionado com aquilo. Me falou 2 vezes sobre aquilo depois. Eu falei, rapaz, dê graças a Deus que não foi sua mãe que falou isso. E pronto, a questão está encerrada. Mas eu estava essa semana no mercado e uma mãe disse ao seu filho, você é um idiota. Não era uma criança pequena, era um adolescente. E ele disse, idiota é você. Eles estavam com um carrinho atrás de mim, né? E eu fiquei só ouvindo aquela conversa. E então ele começou a falar como é que ele enganava o pai e a mãe. Eu falei, quando era mais novo eu tirava dinheiro de você e do pai. Deduzi que os pais são separados.
E aí eu pude entender por que esse nível de comunicação é tão polido e educado, né? Do nível de idiota para baixo, porque uma família onde todo mundo se engana e ninguém se respeita. Conhecedor desse contexto, Paulo está dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo está citando o Êxodo 20:12. Quando nós vemos aquela representação dos 10 mandamentos, nós vemos 2 tábuas, não é verdade? E aí normalmente nós vemos 5 mandamentos de um lado e 5 mandamentos do outro. E muitas pessoas dizem assim: bom, os 5 primeiros mandamentos são os nossos deveres para com Deus. Os outros 5 mandamentos são os nossos deveres para com os homens. É assim mesmo? Você concorda com isso? O problema é o 5º mandamento, que ninguém sabe onde coloca. Não é que ninguém sabe, é que as pessoas ficam discutindo. Honrar a pai e mãe é um dever para com Deus ou é um dever para com o próximo? Ligue 0800 se você concorda, cara. É um dever para com Deus ou para com o próximo? Honrar pai e mãe é um dever para com Deus. Eu honro pai e mãe não é porque meu pai e minha mãe são bonitos ou são bonzinhos, mas porque Deus precisa ser honrado através disso. E ele diz: para que você vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Os antigos tinham a ideia de que filhos obedientes viviam mais. E sabe, eu continuo acreditando na mesma coisa. Por quê? No nosso país, eu já tenho falado, o nível de mortalidade de jovens é absurdamente alto. É por isso que a nossa população, ela não cresce no sentido que deveria crescer. E há 20, 30 anos atrás, as pessoas fizeram projeções de que o mundo ia explodir em juventude. E a coisa deu completamente para o outro oposto. O mundo explodiu em idosos. Por uma razão muito simples, porque os jovens escolheram um estilo de vida que os leva a morrer mais rápido. Isso está causando a destruição da juventude do mundo. Está vendo, jovens? Por isso que vocês são culpados dos que estão trabalharem cada vez mais. Porque como vai aumentando o número de idosos para a Previdência sustentar, e essa conta vai ficando cada vez maior, o que o governo faz? Cada vez estica mais o prazo para aposentadoria. O irmão Norival gosta de ficar me perturbando. Pastor, Lula vai mudar o tempo da aposentadoria, você vai ter que trabalhar mais. E realmente, irmãos, daqui a pouco nós vamos nos aposentar com 80 anos. Por quê? Explosão de idosos. Por quê? Jovens que não estão honrando pai e mãe. E estão escolhendo caminhos que são caminhos de morte. Mas talvez muitos jovens estejam perguntando: mas espera aí, e se os meus pais não forem crentes? Eu devo honrar e obedecer e fazer todas essas coisas que a Bíblia está dizendo? Devo ou não devo? Deve. Claro que se houver um confronto muito grande com a palavra de Deus deve ser priorizada. Nenhum filho vai ser obrigado pelo pai a praticar um assalto, por exemplo. Um filho que tenha conhecimento da palavra vai dizer: não vou fazer isso. Mas em outras questões, como o batismo, por exemplo, nós temos lidado com isso várias vezes, com jovens que aceitam a Cristo. Os pais não são crentes e os pais são resistentes quanto ao batismo. Nós aconselhamos a se submeterem aos pais. Não custa nada esperar a maioridade e então poderem se batizar por vontade própria. Porque isto é bíblico, porque isto agrada, porque obedecer ao Senhor é o critério geral de submissão ao Senhor Jesus. Mas agora falando um pouco dos pais, já judiamos demais dos filhos. Engraçado que Paulo é um pouco desigual, porque ele fala 3 versículos para os filhos, mas só diz um para os pais, né?
Em compensação, aquilo que ele fala para os pais é assim: vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso parece tão comum para nós hoje em dia, não é? Os irmãos não imaginam como Paulo era revolucionário dizendo isso há 2000 anos atrás. Por várias razões. A primeira delas é que um pai na sociedade romana podia fazer o que bem entendesse com o seu filho. Por exemplo, um pai poderia vender o seu filho. Está precisando de uma grana, o orçamento do mês não fechou. Bom, eu tenho aquele gurizinho ali de 8 anos, vou levar lá no mercado, quanto é que vale? Está vendido, fechei as minhas contas do mês, vou pagar as contas do mês. Estou com uma dificuldade, quero comprar aquela casa, puxa vida, e eu tenho essa menina aqui em idade de casar, vamos lá ver o que se arranja para ela. E pronto, lá ia uma menina vendida como esposa. Um pai poderia determinar a morte do filho. Ah, o filho, você me deu trabalho, você está me dando trabalho? Então eu vou lá perante os tribunos e vou dizer que você está, de minha parte, mandado para a morte. Era esse o quadro dos pais e filhos. E Paulo diz o seguinte: olha, pais, vocês não vão provocar a ira dos vossos filhos. Dizer isso para um pai que podia matar o seu filho parece piada. É o impacto do evangelho. Paulo estava criando uma distinção e dizendo, na verdade, o dever dos pais é criar na doutrina e admoestação do Senhor. Palavras difíceis, né? Mas bem simples. Primeira palavra, doutrina. A palavra original é nutrição. Dever dos pais, alimentar os filhos. Não é com comida, não. É com amor. Nutridos pelo amor dos pais. É esse amor dos pais que fortalece os filhos e os preparam para a vida adulta. Muitos filhos estão indo para a vida adulta desnutridos do amor do pai ou do amor dos pais e, portanto, despreparados para a vida. Segunda palavra, admoestação do Senhor. Instrução, discurso. Verbo, palavra. Pai falando no ouvido do filho. Não é assim, não é assim, é assado, é da outra forma. E mesmo que o seu filho diga, pai, já estou cansado de ouvir isso. Lá na frente um dia ele vai lembrar daquilo. As duas funções do pai. Nutrir e instruir. Nutrir com amor. Instruir com educação. Mas e a questão da palmadinha? Noutra parte da Bíblia. Aqui Paulo não está preocupado com isso. Aqui Paulo está preocupado em que os filhos sejam tratados de uma forma diferente do que os pais romanos tratavam os filhos. Mostrando relacionamentos de cristãos são diferentes, são excelentes. Porque a forma como eles se submetem uns aos outros é a submissão ao Senhor Jesus. E aí vem a parte final do texto, quando ele vai falar a escravos. Aquela turma do Ai Governo, eu sou contra, né, que é aquela turma dos rebeldes sem causa. Essa turma olha para a Bíblia e diz assim, por que que Paulo não se levantou contra a escravidão? Por que que a Bíblia não fala nada sobre a escravidão? Irmãos, vamos com muita calma nessa hora. A primeira delas, a escravidão, sempre foi uma realidade universal e trágica, triste. C.S. Lewis diz que a humanidade está tão caída que a nenhum homem pode ser confiado poder para controlar seus semelhantes. Aristóteles disse que algumas pessoas estavam aptas apenas para serem escravas, mas C.S. Lewis rebate, eu não quero contradizê-lo, mas eu rejeito a escravidão porque nenhum homem está apto para ser mestre.
Não é que algumas pessoas estejam aptas para ser escravas, mas nenhum homem está apto a ser mestre. E Paulo vai tocar numa ferida muito grande aqui, porque no Império Romano naquela época havia alguma coisa em torno de 60 milhões de escravos. E os irmãos não pensem que eram escravos apenas para as tarefas mais simples, não. Eram escravos médicos, escravos professores, escravos farmacêuticos, professores de tênis, escravos músicos, de todas as funções. Funções que hoje nós consideramos nobres, mas que eram exercidas por aquelas pessoas escravizadas para que os nobres pudessem viver sem trabalhar, já que o trabalho era considerado indigno, coisa de gente pobre ou de gente escrava. E como é que Paulo aborda isso? Da melhor maneira possível. Os escravos são parte da igreja. Esse é o grande escândalo. Ninguém poderia imaginar que escravos pudessem fazer parte de qualquer relacionamento. O próprio Aristóteles, que eu já citei, e Platão e aqueles filósofos gregos todos diziam que escravos não deveriam ter relacionamento com ninguém. Platão dizia que um escravo era como uma ferramenta viva, era como um animal falante. E Paulo escreve à igreja e diz: agora vou falar aos escravos. Como é que é? Os escravos fazem parte da igreja? Sim. Eu já disse aqui aos irmãos que um historiador romano chamado Celso, que odiava o cristianismo, deixou escrito num dos seus relatos que a igreja de Cristo era uma aberração, porque escravos se juntavam com pessoas nobres, escravos se sentavam com magistrados. E era exatamente esse o caráter de Cristo, e Paulo está dizendo: mas vocês são parte da igreja de Cristo, ok, obedeçam aos seus senhores. O que você acha que passava na cabeça de um escravo? Obedecer ao seu senhor e ser fiel a ele? Certamente que não. Eu acho que há duas coisas que passavam na cabeça dos escravos: matar os seus senhores e fugir. Mas Paulo diz: vocês vão obedecer aos seus senhores como a Cristo. E alguns princípios ficam claros: não façam para homens, mas façam para Deus. A obediência é a Cristo. A recompensa virá de Cristo, porque a vontade de Deus está acima de tudo. E no versículo 8 ele diz: cada um vai receber de Deus aquilo que Deus estabelecer. E Paulo fecha então o seu discurso falando aos senhores: vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. Uma das coisas que Paulo fala para quem tinha escravos é: use a regra de ouro. Qual é a regra de ouro, meus irmãos? A regra de ouro do Evangelho. Mas o pastor Nilson não vale, né? O pastor Nilson é um concurso. A regra de ouro é exatamente essa que ele falou: assim como vós quereis que vos façam, fazei vós também. E é difícil dizer isso para um patrão hoje, né? Olha, trate o seu funcionário na forma como você gostaria de ser tratado. E o patrão vai dizer: pastor, você não conhece os picaretas que eu tenho lá. Os caras me dão um nó de todo jeito, pastor. Se eu tratar funcionário com regalia, ele monta em cima de mim. Não é assim que as pessoas falam? Eu não sei como é que você vai fazer, e eu sei que essa questão é bem complicada, já sofri na pele. Mas Paulo não está dizendo porquê ou como você... Quer dizer, ele está dizendo porquê, mas não está dizendo como, ele só está dizendo para você: trate do jeito que você gostaria de ser tratado. E ele não está falando nem de empregado, está falando de escravo. E diz: deixe as ameaças. Uma coisa tão comum hoje, não é? Diz patrão: olha, se você não trabalhar...
vai acabar com você, você não vai conseguir se empregar em lugar nenhum, aquelas ameaças todas. Paulo diz, acabe com isso. Vale para os senhores daquela época, mas vale para os patrões de hoje. As orientações que Paulo deu aos escravos valem para os trabalhadores empregados de hoje. Porque o final é sempre o mesmo. Nós somos submissos ao Senhor Jesus. Eu quero terminar com o versículo de Colossenses 3:11, onde Paulo diz, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Como é que Cristo pode ser tudo em todos? Através de relacionamentos excelentes de pessoas que submetem-se a Jesus. Repetindo, como é que Cristo pode ser tudo em todos? Através de relacionamentos excelentes, onde nos submetemos uns aos outros, porque somos submissos a Cristo. Isto fala ao seu coração? Isso muda o seu coração na forma como você enxerga os outros? Isso muda o seu coração na forma como você enxerga a igreja? A igreja nunca vai ter a excelência de Cristo se não refletir a submissão a Cristo. A igreja nunca vai ter a excelência de Cristo se nos seus relacionamentos ela não refletir a submissão a Cristo. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar, pedindo que Deus nos faça submissos a Ele e que Deus nos dê esta visão da sua palavra, de que o Senhor Jesus é verdadeiramente Senhor das nossas vidas. Senhor, obrigado por esta palavra preciosa. Obrigado por todos aqueles que abriram seu coração para a exortação amorosa do apóstolo Paulo, que é plenamente aplicável às nossas vidas. Senhor, faz-nos submissos à pessoa de Cristo e ajuda-nos a demonstrarmos isso na forma como tratamos as nossas esposas, os maridos, os filhos, os empregados, aqueles que os têm, os patrões, aqueles que os têm. E que tudo isso mostre que verdadeiramente somos novas criaturas em Cristo Jesus. Senhor, continua burilando esta igreja, trabalhando esta igreja, para que ela reflita toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus. No nome dele nós oramos. Amém.